Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Esse é um momento que teremos agora, no Mesa Redonda, sobre a importância da pregação expositiva. Como vocês, eu acredito que todos já sabem. Eu queria fazer uma rápida introdução, lendo uma frase do Dr. Lloyd Jones, quando ele disse que sobre a pregação, sobre a importância da pregação. Ele falou que o único instrumento mencionado nas Escrituras que o Espírito Santo usa para infundir fé no coração do eleito de Deus é a pregação das Escrituras. Uma conferência sobre pregação e pregadores visa justamente nos lembrar de que nosso dever principal dado por Deus, a maneira mais fundamental e mais elevada de glorificarmos a Deus é pregando o Evangelho. Discursos moveram nações, promoveram guerras, ideologias movem corações, levantam os ânimos e paixões do coração. Mas a pregação, ela muda o destino do homem para toda a eternidade. E é justamente por isso que, nesse momento, então, preocupados mais uma vez com a pregação e a qualidade da pregação, refletiremos sobre a pregação expositiva. Então, convido o pastor Renan Dias e o pastor Alexandre Mendes a tomar assento aqui conosco para a nossa conversa. Então, vamos lá. Vamos começar sem mais delongas, né? Todos vocês já conhecem os dois. Então, eu queria começar perguntando, eu acho que a pergunta mais básica aqui é o que é pregação, né? A gente está falando sobre pregação esses dias. Se definisse o que é a pregação, o Dr. Lloyd Jones ele fala que a pregação é a lógica pegando fogo, ou teologia em chamas. Mas eu acho que às vezes isso não fica realmente claro, né? O que é uma lógica pegando fogo, um discurso pegando fogo. Então eu queria começar com o pastor então Alexandre Mendes, Sacha, pode chamar assim, melhor, né? Se o senhor pudesse falar o que é pregação, definir pregação, enfim. Eu vou dar uma definição funcional de pregação, né? E o que eu quero dizer com funcional, né? Que me ajuda a entender a tarefa diante de... Quando eu estou diante do púlpito, diante de uma congregação, qual a minha tarefa, o que eu vou fazer, o que é pregação? Eu vou tornar conhecidos os desígnios do Senhor, apontam a sua revelação, e a revelação é Jesus Cristo. Então, isso é feito, obviamente, a partir do texto bíblico. Então, talvez seja isso que Martin Lloyd Jones quer dizer com a lógica, né? Tem o conteúdo intelectual, tem informação, mas é mais do que transmitir informação, né? Talvez já emprestando um pouco das palavras que a gente acabou de ouvir de Jonathan Edwards, né? De promover esse encontro com Deus, porque de fato nós estamos proclamando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder de transformação, poder que nos aponta para o Senhor, né? Então é assim que eu defino funcionalmente, né, a pregação, como trazer a palavra de Deus diante da congregação e aplicando isso para a vida da congregação. O senhor quer completar alguma coisa? Eu lembrei que Edwards também dizia que ele pregava para tornar real o que ele sabia ser verdadeiro. Ele conhece a Deus, ele sabe que Deus está revelado nas Escrituras, mas ele quer que esse conhecimento se torne real no coração da igreja, de seus ouvintes. Mas já aproveitando que o senhor já introduziu de certo modo, então, fale para nós, por favor, sobre a importância da pregação expositiva para uma igreja, ou enfim, da pregação, no amplo sentido, né? Você quer falar? Pregação expositiva. Aliás, tem muitos benefícios, né? Eu posso elencar alguns. Mas pregar expositivamente, por expositivamente, nós estamos falando que o nosso método é expositivo. Nós vamos falar o texto. Não muitos textos, mas vamos escolher um texto. Agora a gente conversa. Obrigado. Muito obrigado.
Poderemos usar outros textos, mas na pregação expositiva, tudo... Tu vai fazer essa pergunta mais tarde, né? A diferença entre temática e expositiva. Então, tudo deriva do texto, tudo vem do texto, tudo nasce do texto. Nós nos ocupamos com o texto. E depois vamos para, por exemplo, aplicações, depois vamos a outros textos que vão nos auxiliar com este texto. Pregação expositiva em seu sentido clássico é sequencial. E nesse sentido há inúmeros benefícios. Maravilhoso, saber o que eu vou pregar no próximo domingo. Eu não vou até o próximo domingo em oração para descobrir o que eu vou pregar. Eu oro para que Deus me ajude a pregar o que eu já sei que tenho que pregar. Congregação da mesma forma, ela já sabe o que vai ouvir. Ela também tem responsabilidade na preparação, sabendo o texto que vai ouvir, ela precisa estudá-lo durante a semana também. Outro benefício, a Bíblia pauta o púlpito da igreja, e não o pastor e suas preferências, e não o pastor e o que ele gosta mais. Talvez você tenha um tema preferido, e se fosse lhe dado a oportunidade, você pregaria quase sempre sobre ele. Pregação expositiva não. Nós vamos de texto a texto tratando do que gostamos e não gostamos, do que sabemos e não sabemos também. De maneira que a Bíblia pauta o púlpito. Outro benefício da pregação expositiva, ensina a pregador e congregação, ensina a todos sobre leitura bíblica. Pregar expositivamente, explicar os movimentos do texto, destacar a mensagem central, mostrar como este verso é importante, mas não é tão importante como aquele verso. Dá à congregação a possibilidade de ter aula de interpretação, hermenêutica. Enquanto o pregador está explicando, caminhando o texto, ele vai mostrando os caminhos, ele vai apresentando o que é mais, menos importante. Outro benefício. Há muitos outros, mas acho o maior é ouvir Deus como Ele se revelou aos profetas e apóstolos. Com isso eu não estou dizendo que tematicamente nós não estaríamos ouvindo Deus, mas ao menos expositivamente nós estamos ouvindo como Ele nos deu a palavra. Então são alguns dos benefícios, mas há muitos outros. Você poderia construir sobre isso, ou destruir alguns. Não, eu vejo eu acho que eu falava disso ontem do Diogo, né, sobre a relevância e a primazia do ministério da palavra de Deus. Né? E por ministério da palavra de Deus, e eu concordo, a primazia do ministério da palavra de Deus envolve pregação e as outras manifestações da palavra de Deus em termos de ensino e aconselhamento. Okay? Então eu creio na primazia da palavra, do ministério da palavra de Deus, e creio na prioridade da pregação expositiva da palavra de Deus. Por que prioridade? Porque é o ministério da palavra de Deus em que você encontra a assembleia, a congregação como um todo, e ela vai dar o tom, ela vai dar o norte dos demais ministérios da palavra de Deus. Centrado no culto. E não restrito ao culto. Exatamente, muito bem colocado, né? De que ela é centrada, mas não restrita ao culto. Então eu espero que do culto, da prioridade da pregação, surjam outras manifestações do ministério da palavra de Deus na congregação, né? E isso vai dando vitalidade à igreja. Então imagina um conjunto de pessoas mortas espiritualmente, e surge uma luz do culto, a pregação expositiva. É o coração batendo em alguém em coma. É alguém entrando em estado de falência. Só tem um coração batendo. Conforme esse coração vai batendo, ganhando sangue, vida, palavra de Deus, outros ministérios começam a surgir em termos de palavra de Deus. Ensino, pessoas são equipadas, o aconselhamento mútuo, o ensino mútuo, e o corpo vai ganhando vida, vitalidade e saúde. Então eu vejo a pregação expositiva nesse sentido, a sequencial, é a forma preferencial. Porque eu coloco preferencial porque eu entendo, por exemplo, uma pregação expositiva
pontual, esporádica, topical, para um determinado momento da vida da igreja, e que acaba sendo extremamente mais difícil, onde eu entro, inclusive, na sequencial com montagem, né? Porque para cada uso de outro texto, você está falando de estudo de contexto, você está falando de estudo do propósito do outro livro bíblico, você tem que testar se essas ligações teológicas são coerentes ou não, e etc. Na sequencial, você faz um estudo de contexto, uma única vez. Você faz a divisão das passagens uma única vez, e aquilo cria uma sequência no ritmo, né? Que acaba beneficiando a congregação, como o pastor Ney disse, ensina o pessoal a pensar a Bíblia. Né? Então eu vejo que a pregação expositiva ela também é uma ferramenta de discipulado, em que nós não só estamos dizendo a ideia do texto, mas explicando como se chega à ideia do texto. Você ouve um sermão para a sua é brilhante, não tem a mínima ideia como ele chegou até lá, não foi bem executado. A ideia é mostrar o passo a passo e você chega, puxa, eu nunca tinha visto isso lá, mas é óbvio que está lá. Olha aqui, eu sei reproduzir isso. Óbvio que nas devidas proporções, né? Mas aí eu acho que é um trabalho bem feito, né? E dito as implicações disso para a congregação. É muito interessante essas colocações, né? Porque quando a gente pensa no contexto brasileiro, eu tenho a impressão de que a maioria das pregações às vezes são temáticas, né? No nosso contexto brasileiro. E mesmo diante tantos benefícios que a pregação expositiva traz, mas geralmente a gente encontra mais pregação expositiva dentro das igrejas reformadas, né? Sendo bem sincero, assim, por assim dizer. Então, mas qual é então a principal diferença entre a pregação expositiva e a temática? Porque às vezes a gente encontra os pregadores que passam a semana toda orando para pregar no domingo, e se Deus falar com eles só no sábado, aí fica muito complicado, né? Isso às vezes atrapalha bastante assim, o desenvolvimento do domingo. Então, nesse caso, porque também os reformadores, eles deram tanta ênfase à pregação expositiva em detrimento da temática. Eu vou falar, eu lembrei de algo, que é o livro Pregação. Não sei se vocês já leram, recém-lançado pela editora Vida Nova, muito bom. Eu trabalhei esse texto quando a gente não tinha em português, com os seminaristas do Betel e da Fé. Foi uma experiência muito agradável, inclusive. O Dr. Timothy Keller, ele cita um historiador da pregação, cara, que fez um estudo da história da pregação dentro da igreja. Ele fala que em alguns momentos houve mais pregação expositiva, em outros mais pregação temática, e que hoje há uma discussão entre qual é a melhor. O que é que ele julga? O Dr. Timothy Keller, que acabou de se aposentar, inclusive do púlpito, depois de 30 e poucos anos pregando em uma única igreja. Ele disse que a dieta do púlpito deveria ser muito mais expositiva do que temática, mas não só expositiva. Deveria ser 70% de exposição, 30% de temática. E que, ele acrescenta, estou falando isso antes de falar das diferenças, para ninguém achar que uma é bíblica e a outra não é bíblica. As duas podem ser bíblicas. Para ele, toda boa pregação expositiva tem alguma temática dentro. Por quê? Porque ela usa outros textos. Você prega expositivamente, mas constantemente você está citando outros textos que dão base para aquilo que você está falando, que explicam o que você está falando, que reforçam o que aquele texto está falando. Então, de certa maneira, isso é um pouco de temática. Certo? Na temática, ele diz que toda boa pregação temática é feita de 3 mini exposições. Você até pode discorrer sobre um tema, vai ser mais trabalhoso se você quiser fazer de maneira séria. Como disse o pastor Alexandre. Não é só para cada sermão, porque vai ser sermão expositivo tópico. No temático, você tem 3 divisões, vai ter que fazer um estudo contextual para as 3 divisões. E vai ter que expor minimamente cada texto que você escolheu para ser base das suas divisões. Então, um bom expositivo tem um pouquinho de temático. E um excelente temático sempre tem mini exposições. Então, eu acho que é bem o que o Alexandre colocou antes. Há momentos que pedem sermões temáticos. Eles não deveriam ser a regra.
mas há momentos que precisamos ouvir sermões temáticos. Nós fazemos na nossa igreja, a maior parte do tempo, sermões positivos, mas há no mínimo 3 séries temáticas por ano. Mas não são temáticas do tipo que eu pensei no sermão durante a semana. O sermão temático é ruim para pregador negligente. E ele é extremamente difícil para pregador sério, porque dá mais trabalho. A impressão é que o sermão temático é mais fácil. Eu penso aqui, bem, vou fazer um sermão temático sobre o amor de Deus. Escolho 3 passagens da Bíblia e trago o amor, fiz o sermão. Eu acho que a maioria faz assim. Mas o sermão temático, ele é doutrinário. A melhor ocupação dele é a doutrinação da igreja. Doutrinação sobre a família, doutrinação sobre salvação, doutrinação sobre igreja, doutrinação sobre vida espiritual. É como nós fazemos. Há diferenças, obviamente. E eu acho, concordo com o doutor Pinocchio, da dieta deve ser pautada muito mais por exposição. Mas o temático tem seu lugar. Tem seu lugar. E eu acho que ele é extremamente útil para a doutrinação. Eu acho que uma das coisas que eu ressaltaria também nessa discussão, né, é que nós não estamos falando necessariamente de 2 técnicas diferentes. Aliás, a pregação expositiva, na forma como eu tenho, não se trata de um debate técnico, metodológico. Né? O John Stott fala um negócio muito interessante no livro dele, Entre Dois Mundos. Ele coloca mais ou menos assim, uma paráfrase, ele coloca assim: a pregação não é você dominar certas técnicas, mas ser dominado por convicções. Quando eu li aquilo, eu falei assim, acho que faz sentido o que ele está dizendo, porque trata-se de compreender de que eu estou diante da palavra de Deus, diante da igreja de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, que precisa ouvir de Deus, e a forma como Deus estabeleceu que esse processo aconteceria é usando a figura de um pregador que vai expor a sua palavra. Isso governa a pregação. Essa convicção governa a pregação. Essa convicção faz fogo na lógica. É entender que não se trata, então, simplesmente de um discurso ou saber algumas técnicas para introdução, desenvolvimento e conclusão, mas se trata de deixar com que o texto bíblico entre com força e força de palavra de Deus. Isso nos governa. Né? E então, qual é, aí entra a questão da forma, né? Qual é a forma que melhor comunica essa convicção, se não a exposição bíblica, né? Conforme nós estamos aqui descrevendo. Não é a única forma. E uma das coisas que também nos desafia é quando nós olhamos os exemplos de sermões que tem na Bíblia, principalmente em Atos. Né? Em que eu olho o sermão de Estevão e falo assim, esse cara não pegou Deuteronômio 5, né? E analisou as declarações, a proposição. Ele pega uma varredura no Antigo Testamento e aponta que Jesus Cristo é o Messias, que você crucificou Jesus Cristo e os chama ao arrependimento, e aqueles caras entenderam, tanto é que entenderam que eles ficaram bravos e apedrejaram Estevão. E a mesma coisa com Pedro, em Atos capítulo 2, a pregação apostólica de Pedro ali, né? É um negócio fascinante. Você vê que esses caras estão tomados, não pelo domínio de uma técnica, eles estão tomados por uma convicção, um encontro que eles tiveram com Cristo ressurreto. Por isso que a pregação é esse testemunho. E aí a importância do caráter do pregador, que não é a mensagem, mas o caráter do pregador valida uma mensagem. É lindo esse canal de transmissão da comunicação, da pregação da palavra de Deus. Né? Então, o topical não é meramente uma técnica, mas se ele é bem feito, construído e direcionado pelo texto bíblico, ele vai vir com essa força da exposição bíblica dirigida pelo texto, ainda que não seja sequencial. Interessante o senhor falar isso, que eu estava lembrando aqui sobre a história de John Wesley, um pregador falista, especialmente em períodos de avivamento. Muitos sermões temáticos eram pregados na rua, né? E a John Wesley, por exemplo, alcançou muita gente. Ele dizia que se colocava em chamas para que as pessoas viessem vê-lo queimar, né? Com a pregação do evangelho, com o ardor pela fé cristã. O problema com o temático é que a definição dele é direta.
clássicos, o texto que a gente mais usa nos seminários há décadas, de tipos de sermão, é o James Braga. E James Braga define o sermão temático como aquele que suas divisões derivam do tema e não do texto. E aí fica meio estranho, não é? Parece que o sermão nasceu na cabeça do pregador. Esse sermão temático é preocupante. Ele não é dirigido pelo texto. Ele não é temático expositivo, ok. Temático, cabeça do pregador, não, ok. Esse é o problema. Porque o temático do tipo, eu quero pregar sobre casamento. E há alguns textos na Bíblia que tratam de casamento. Eu posso fazer isso e vou fazer isso a partir de alguns textos. Eu entendo que a Bíblia está falando em Efésios 5 sobre o assunto. Não é da minha cabeça. Entende? Mas se eu digo assim, hoje eu quero falar sobre, sei lá, vitórias pessoais, 7 passos para conquistar carreira de sucesso. Eu não sei se eu consigo encontrar isso com tanta facilidade. Não sei se eu consigo encontrar isso nesses textos. Mas o temático, quando James Braga diz que o temático é aquele que tem suas divisões, derivando do tema, ele não está dizendo que o tema não é bíblico. Se o tema é bíblico, do tipo, só Jesus Cristo salva, isso é uma proposição bíblica. Eu posso fazer o sermão temático, provando a exclusividade de Cristo. Seria um sermão temático. A verdade vem da Bíblia. Mas eu não posso fazer um sermão temático que surge da minha cabeça do nada. Vou levar a igreja a sonhar com coisas grandes. Desse tipo. Uma pergunta aqui fora do script, em relação a textos narrativos, especialmente são feitas pregações no Antigo Testamento. Tem uma dúvida grande, eu acho que algumas pessoas podem ter também. O pregador pode pegar um texto, narrativo, por exemplo, Davi, Vitória e Davi, São Golias e tal, e começar e aplicar. Porque eu acho muito interessante. Essa divisão ela é muito tênue, né? Do temático e expositivo, eu acho que a gente acaba sofrendo com isso bastante, principalmente quando a gente vai escutar um expositivo às vezes cansativo demais, ou um temático que beira assim, a heresia, né? Para que a gente vai nesses dois extremos. Então, por exemplo, textos como narrativos, que para mim é muito emblemático. Como lidar? Pode ser pregado esses textos expositivamente, aplicados diretamente à pessoa? Como isso pode ser feito? Claro, a grande questão, né, é a gente compreender que a palavra de Deus ela utiliza e faz uso de gêneros literários diferentes. Né? E o que governa então a compreensão do texto vai ser a compreensão, inclusive, dos seus gêneros literários. Por exemplo, você recebe pelo correio uma carta da Secretaria de Transportes do Governo da Paraíba. Ok? E com vencimento para novembro, dia 15 de novembro. O que é isso? Que pedaço de literatura é isso? Secretaria de Transportes do Governo da Paraíba, o que é? O que você suspeita que seja? Uma multa. Quando você abre uma multa, sabendo que é um gênero literário de multa, você já está procurando umas informações-chave. Quais são? Valor, vencimento. Quem estava dirigindo, você quer saber a data e a hora. Meu amor, é você. Perdeu. Vamos transferir os pontos e cair sobre. O saber que é uma multa, você não está atrás do fabricante do radar, você não está atrás do. A não ser que você tenha algum interesse particular nisso, você vai atrás das grandes informações do que aquele pedaço de literatura está te dando. O dia, que tipo de infração, quantos pontos e quanto vai custar. Okay? Saber que é uma multa te leva a buscar esse tipo de informação. Okay? Muda a peça, agora você está diante de um bilhete romântico, né? Cheio de coração perfumado e desconhecido anônimo. O que você está procurando? O que você está procurando? Você está procurando pistas que lhe ajudem a entender de quem é. Você é solteiro, casado você já casou. Mas você está procurando pistas para saber de quem é, você está procurando o que a pessoa acha sobre você está procurando alguma coisa, né? Porque você sabe que é um bilhete romântico. Né?
Então eu estou dando alguns exemplos triviais, mas que nos ajudam a entender que ao aproximarmos do texto bíblico, Deus, na sua providência, na sua sabedoria, comunicou a sua verdade, comunicou a sua vontade usando gêneros literários diferentes. E dentro da Bíblia nós vamos encontrar uma epístola, dentro da Bíblia nós vamos encontrar uma poesia, dentro da Bíblia nós vamos encontrar literatura de sabedoria, dentro da Bíblia nós vamos encontrar narrativas. Então, ao saber que eu estou lidando com uma peça literária diferente, eu estou procurando coisas diferentes. Então, se eu estou numa narrativa, o que eu estou procurando? Eu estou procurando jogo de palavras, eu estou procurando repetições, eu estou procurando desenvolvimento de personagens, eu estou procurando informações que vão ressaltar a ideia do texto e, em cima da compreensão do texto, eu vou construir o sermão. Okay? Então, por que normalmente o pregador inicial gosta das epístolas de Paulo? Porque Paulo está em casa. Okay? Paulo me dá os pontos. Paulo entrega para mim o esboço. Okay? Você olha para alguns capítulos das epístolas, obrigado, Paulo. E às vezes você olha para Paulo e fala assim, Paulo, por que você não diz logo o que você quer dizer? Então, Paulo, as epístolas, elas são tranquilas de trabalhar com termos de proposições, se destaca o verbo principal, se destaca as orações principais, está lá os seus pontos. Aí você vai para a história de Davi, com Golias. Né? E se nós não temos uma compreensão de como funcionam as narrativas, as histórias, como elas se desenvolvem, como os personagens são descritos, como o jogo de repetições são importantes para a ênfase no texto, a gente se perde. E aí a gente começa a moralizar o texto. A gente mata o texto. Né? E aí eu moralizo o texto. Como é que é uma moralização do texto? Pela nossa propensão ao pecado, nós temos a tendência de nos identificar como herói da história. Então eu leio a história de Davi e eu sou quem? Davi. E Golias quem que é? Meu chefe. E as pedras são quem? A coragem, a garra, a fé. E com as pedras que o Senhor me dá, eu vou derrotar os meus gigantes. Mas você não é Davi. A história de Davi não é sobre Davi. A história de Davi nos aponta para o verdadeiro Davi, Jesus Cristo. Eu preciso de um herói que lute as minhas batalhas. Porque quem eu sou? Eu sou o povo de Israel com a calça marrom. Mas enfim, eu esqueci que não foi dito aqui, mas eu sou o povo de Israel morrendo de medo. E aí eu preciso que alguém venha em meu favor, cumpra a lei que eu não quero cumprir, porque tem alguém lá blasfemando contra o Senhor, e a lei prescrevia que quando alguém blasfemava contra o Senhor, sabe o que ele deveria ser? Apedrejado. Davi não mata Golias com uma espada, Davi mata Golias com uma pedra. E não era só porque não cabia a manutenção dele, Davi cumpre a lei. Nós precisamos de alguém que lute a nossa batalha no nosso lugar, que cumpra a lei porque eu não consigo lutar, porque eu estou morrendo de medo, ok? E ele cumpre isso, ele é o campeão da causa. E Golias, inclusive, é apresentado na narrativa, vestido como quase uma serpente. As alusões que existem, os versos que existem naquela narrativa, que nos apontam que Cristo Jesus fez em nosso favor, não podemos desservir a congregação moralizando o texto desse jeito. Ou seja como Davi, seja como Daniel, ok? Mas eu não consigo ser como Davi. Tente de novo. E aí, tenha fé, seja como José, fuja da tentação. Que tem aplicações neste nível, tem, mas definitivamente não é o ponto principal. Né? Então nós moralizamos o texto, seja isso, seja aquilo, não estou sejando, o que eu faço agora? Sejais, né? Continue sejando, não estou sejando, me fala daquele que foi tudo em meu lugar, né? E a qual todas as narrativas apontam para ele, criando padrões para eu aprender quem Cristo é. Né? Então as narrativas, elas apresentam esse desafio de que eu já vou com um pressuposto para o texto. E qual é o meu pressuposto? Esse texto fala de Cristo. Como? Eu ainda não sei. Eu vou descobrir estudando o texto. Mas ele me fala de Cristo. Me resguardando também de não chegar nos absurdos alexandrinos, né? De alegorizar o texto. E como eu me resguardo disso? Entendendo a situação histórica. Quando eu entendo a situação histórica, o momento em que esse texto se enquadra na história da redenção, de que forma que esses padrões apontam para Cristo Jesus,
Eu me guardo da alegoria, eu me guardo do moralismo e falo de Cristo, e aponto Cristo Jesus. Né? Então tem essa questão da expositiva, da narrativa, poesia é a mesma coisa, entender o que são os paralelismos, né? Como que a poesia funciona, como que elas mostram e apontam para a realidade de Cristo Jesus, né? É importantíssimo para fazer uma exposição do texto que nos aponta para Cristo Jesus, tirar reais lições do texto, sem espiritualizar, sem alegorizar, sem moralizar, né? Mas esse aqui é o texto. Pegando o gancho do Alexandre, talvez entrando não é uma ideia inventada por nós, pregar Cristo. Eu lembro que pregando na Eclesiastes aqui, um irmão me chamou para almoçar e a primeira coisa que ele disse no almoço foi: pastor, eu gosto muito da sua exposição da Eclesiastes, mas por que você tem que terminar todo mundo falando de Cristo? Sério, e essa é a minha vida. Então não posso falar mais. Não é porque a gente... É também porque eu sou apaixonado por Cristo. É também isso. É também isso. Minha filha Sofia me disse quinta-feira passada, à noite, eu dando uma bronca nela por alguma coisa, terminei com Cristo. Ela falou: o senhor sempre dá um jeito de chegar em Cristo. É paixão, obviamente, a partir do que ele fez por mim na cruz do Calvário. Mas é também uma convicção que nós ouvimos ontem. O Alexandre pregou ontem e nos mostrou Cristo falando do AD. Foi ele quem nos disse que o AD falava sobre ele. Não é, eu acho isso legal. Não. Não pregar de maneira cristocêntrica ou apontando para ele, como disse Antônio na quinta, é não pregar a mensagem central da Bíblia. Eu posso estar, entre aspas, pregando a Bíblia, mas também posso não estar pregando o Evangelho, a mensagem central da Bíblia. Eu posso simplesmente moralizar o texto, seja como Davi. Aí o meu filho vai para a escola no dia seguinte, briga com um garoto mais alto e ele ouviu aqui atrás: faça como Davi, pega a pedra, meu amigo, e tome. Não é seja como Davi? Mas qual era a ideia do autor? Por que ele nos colocou aqui? A propósito, nas narrativas, muito importante ouvir o narrador, ouvir personagens. O que eles falam é importante. O próprio Davi diz no texto: eu vou te derrubar hoje, não porque o meu nome entre na história. Eu sou coadjuvante, eu vou te derrubar para que toda a terra saiba que há um Deus vivo em Israel. Essa era a grande mensagem. Quem é esse Deus e o que ele faz com nós? Então a gente precisa desse cuidado, entender o texto dentro do seu contexto, mas também dentro da história da redenção, que inevitavelmente chegará em Cristo. Muito bom, muito bom. Então, eu tenho várias perguntas aqui. Eu vou escolher uma, porque enquanto eu vou fazer essa pergunta e eles vão respondendo, a gente vai fazer o seguinte: vocês... Rebeca. Enfim. Então, ela vai estar aqui com canetas e papéis. Aí vocês levantem a mão para ir já escrevendo as perguntas para a gente ganhar tempo. Porque quando eles terminarem de responder essa pergunta próxima, aí vocês já vão chegar perguntas aqui e vou passando para eles, certo? A minha pergunta, eu acho assim, uma pergunta assim para mim muito importante, que eu acho que uma dúvida para mim, talvez para algumas pessoas também, quanto à questão do chamado ao Evangelho, numa pregação expositiva. Porque eu, particularmente, vejo às vezes algum extremo, sabe? Você tem pessoas que emocionalizam, que, enfim, né? Isso já proveniente daqueles movimentos que se teve de avivamentos, não se usa a questão do apelo, né? Justamente com o Finney, com o banco dos aflitos, né? Com aquela questão apelativa para a pessoa, enfim, crer no vai o racha. Mas, por outro lado, também, às vezes, uma ausência completa de chamado ao Evangelho, né? Você, por exemplo, eu lembro de várias vezes alguns pregadores famosos assim, batendo forte nessa questão, mas às vezes eles faltavam de chamar de uma maneira bíblica ao Evangelho. Batia forte na questão do apelo, né, o apelo não bíblico, mas
na hora de chamar o evangelho, como é que faz então? Eu só prego e oro e vou embora, sabe? Então, às vezes essa polaridade também, então eu acho uma coisa fundamental, mas ao mesmo tempo delicado de se fazer, hoje em dia, no contexto que nós vivemos. Então, como é que numa pregação expositiva, o pregador deve no final fazer um chamado ao evangelho? Como é que ele deve chamar sem ser apelativo, sem ser sendo bíblico? Eu que distância. Chamado a só crer. Quando eu vejo o apelo bíblico, e os apóstolos não tinham problema nenhum em lidiar sem fazer isso, era chamar as pessoas a crerem e a continuar crendo. E isso tem muito a ver com a situação espiritual do auditório, da Assembleia. Né? Então, toca muito na questão da aplicação. Né? Teve uma época e um momento da minha compreensão sobre pregação expositiva que eu tendia a pensar a aplicação limitado a faixas etárias e grupos da igreja. Né? Então eu tinha que dar um tipo de aplicação para donas de casa, profissionais, estudantes, jovens. Né? E num certo sentido, Tito capítulo 2 é exatamente isso. O apóstolo Paulo aplica para Tito baseado em faixas etárias e grupos da igreja. Né? Ele fala para os homens mais velhos, ele fala para as mulheres mais velhas, ele fala para as moças, para as mulheres mais jovens, ele fala para os moços. Né? Ele faz esse tipo de aplicação. Né? Mas na grande maioria, o que nós vemos em termos de texto bíblico são aplicações em termos de categoria espiritual. 1 Tessalonicenses 5,14, o apóstolo Paulo, ele diz sobre os insubordinados, ele fala sobre os desanimados, ele fala sobre os fracos, e com todos sejam pacientes. Para cada uma dessas categorias espirituais, uma abordagem. Então, se é um insubordinado, eu vou admoestá-lo. Se é um desanimado, eu vou encorajá-lo. Se é um fraco, eu vou ampará-lo. Jesus, quando ele conta a parábola dos solos, do semeador, ele fala de 4 tipos de pessoas. E esses 4 tipos de pessoas, eles se encontram vários outros, está em todas as faixas etárias, estão em todos os grupos profissionais. E quem são eles? São aqueles que recebem a palavra, mas Satanás vem e arrebata. São aqueles que têm um solo raso, são um solo raso, e as provações do dia a dia fazem secar no germínio. São aqueles cujo amor ao mundo não sufocado. E tem aqueles que são solos férteis. Pensar isso me ajuda a fazer justamente isso que você perguntou. A chamada do Evangelho muitas vezes significa encorajar a congregação em continuar crendo. Às vezes acha que é só uma lambada. Né? Eu tive que me policiar isso, talvez seja exercício de juventude. Né? A igreja já se pregar e dar um chicote, cara, vai todo mundo sair daqui sangrando. Né? Mas eu tenho que ser sensível ao fato de que alguns já estão crendo, estão dando fruto, e eu vou dizer para ele, meu irmão, creia e continue crendo. Jesus é doce. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus se compadece das suas fraquezas, creio. Para alguns é lambada, e é o chamado ao arrependimento. Alguns estão numa aridez espiritual. Talvez faz tempo em que você sequer se recorda da última vez em que você sentiu que Deus ouviu sua oração. Para esse eu vou fazer um chamado de evangelho. Né? Para crer, e é sempre, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Né? E chamá-lo a crer e continuar crendo. Né? E você não está aqui por um acidente, você veio aqui trazido por Deus. Talvez até com motivação errada, mas agora você precisa sair daqui com a motivação certa. Jesus é o seu Salvador, Jesus é Senhor. Né? Então ele vai ganhar múltiplas formas. Né? E é óbvio que a gente vai fugir do toca o tecladinho aí, né? Toca o pé em fé. E está no trânsito espiritual junto aí, e não é isso que a gente quer produzir nas pessoas, né? Mas a gente quer sim afetar, alcançar o coração, e o que vai fazer isso, de novo, governado pela convicção de que a palavra que faz isso, eu vou pregar nesse sentido, né? De chamar ao arrependimento ou encorajamento. Eu diria que o sermão é sempre um grande apelo. E esse apelo é feito a partir do texto, de acordo com o texto, e a partir de onde nós estamos, ou para onde nós estamos, como o Alexandre acabou de falar. Antes de voltar ao apelo, a aplicação não é só repetir o que o texto diz, é nos ajudar a cumprir, é nos ajudar a atender, é nos ajudar a arrepender,
Eu sei que tenho que fazer, mas nem sempre eu consigo. Como é que eu faço? A aplicação é isso. Me ajudar a chegar lá. Me ajudar a perceber o que é que eu preciso me arrepender, certo? Mas o apelo, o sermão é sempre apelativo. Ele está apelando para o crente ter mais fé, ele está apelando para o incrédulo se arrepender, ele está apelando para que sejamos menos aparentes ou nos arrepender, nos apelando para que nos cheguemos ao arrependimento por um pecado específico, é sempre apelativo. Agora, como eu disse algumas semanas atrás, pregando lá os 2, muito interessante, Pedro não fez apelo. Ao final do primeiro sermão que ele pregou, as pessoas apelaram, no sentido que nós conhecemos. Mas ele estava apelando o tempo todo. Ele estava apelando o tempo todo. Quando ele terminou, ele não precisou fazer nada. As pessoas disseram, e agora, Pedro? O que é que a gente faz? Creiam e se arrependam e sejam batizados em Cristo Jesus. O sermão provoca efeitos e respostas nos nossos corações. Não precisa ser sempre do mesmo jeito, mas sempre tem apelo. Sempre tem apelo. E se é apelo à conversão, eu lembro de uma citação que eu fiz no dia que preguei esse vídeo. Os puritanos diziam: um novo convertido nunca passa sem ser percebido. A gente precisa ficar nessa loucura, contando quantos vieram hoje, quantos nasceram hoje. Meu amigo, se o Espírito Santo fizer alguém nascer de novo, nós saberemos. Porque o mesmo Espírito dará a esta pessoa frutos de arrependimento e de fé. Nós veremos. Uma pergunta aqui bem interessante, que diz assim: concordo que o caráter do pregador valida a mensagem pregada. Porém, em Filipenses 1, de 15 a 18, Paulo diz que alguns pregam por inveja e rivalidade. E que é importante é que, de qualquer forma, Cristo seja pregado, seja por motivos falsos ou verdadeiros. Então, se vocês comentassem sobre essa passagem, essa questão dessa pregação em relação com o pregador, né? O que parece nesse texto, né, eu acho que a pessoa pensou nisso também. Muitas pessoas pensam, ela tanto faz um pregador, né? Que seja justo. Bom, Deus usa quem Ele quiser. Né? Deus usa até Judas. Deus usou Judas. A questão é, você quer ser Judas? Deus usou muito Judas. Mas ai dele. Né? Ai dele. Então, o que eu vejo? Né? Eu olho para trás, então eu consigo pensar alguns exemplos em que eu fui a mula de Balaão. Deus usou o que eu falei, mas eu estava embrutecido na minha jumentice. Né? E Deus usou, porque Deus é soberano, porque Deus ama as pessoas que ouviram, né? Apesar do meu pecado. Né? Mas ao mesmo tempo a vida do mensageiro, que a mensagem também me molda. Né? Então eu vejo que o caráter do mensageiro, até acho interessante quando Paulo diz para Timóteo, né? Para que teu progresso se torne evidente diante de todos. Porque o mensageiro proclama uma mensagem, ao mesmo tempo que sua vida modela essa mensagem. Então o caráter dele era justamente uma demonstração do que é crer no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Olha para a vida do pregador. Mas ele não é perfeito. Sim, mas olha o progresso da fé dele. Então eu espero que a convivência com a congregação, observando a forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, uns aos outros, mostre não o homem perfeito, mas mostre o Evangelho em ação. Por isso que Paulo inclusive diz para Timóteo o quê? Cuida de ti mesmo e da mensagem. Cuida de ti mesmo. Que tipo de egoísta esse pregador, né? Mas cuida de ti mesmo por quê? Né? Porque enquanto eu estiver cuidando de mim, de conhecer a Cristo e zelando para aquilo que eu ensino, é bom para quem? Para todos. Porque a mensagem está sendo pregada, a mensagem está sendo modelada. Né? E Cristo vai ser exaltado. E aí olhar esse progresso da fé é importante.
Então, Deus usa quem Ele quiser, Deus usa quem Ele quiser. A passagem de Filipenses, eu ouvi uma explicação do Augusto sobre a passagem, eu não sei se você é capaz de articulá-la do jeito como ele transmitiu, e nem estou dizendo que eu estou completamente persuadido, né? Mas muito interessante, é que a compreensão do Augusto sobre essa passagem era de que as pessoas, ao acusar o apóstolo Paulo, pregavam o evangelho em que sentido? O pastor Renan está pregando Cristo. O pastor Renan está pregando Cristo crucificado por causa dos seus pecados e ressurreto ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos condená-lo. O que eu acabei de fazer? Com que propósito? Para condenar Paulo, né? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, faz sentido. Mas eu também não duvido que tenha uma aplicação, e até um certo nível, daqueles que pregam o Evangelho, e aí Paulo também fala sobre eles em 1 Timóteo capítulo 6, supondo a piedade com grande fonte de lucro, e que misturam uma série de coisas equivocadas no meio de uma mensagem, mas que o Evangelho está sendo proclamado até com motivações equivocadas, mas o Evangelho que serve. O ponto de Paulo é: o Evangelho está sendo pregado. Vocês me prenderam, mas tem uma mensagem liberta, fazendo o maior estrago e dirigidos. Eu acrescentaria o seguinte: embora Filipenses seja, obviamente, uma epístola, um texto normativo, quando ele fala sobre estes pregadores, é um exemplo, não é necessariamente uma ordem. Façam isso. A ordem é muito mais do que ele diz a Timóteo: sejam piedosos, cuidem de ti mesmo, seja exemplo dos fiéis em tudo. Essa é a ordem. Inclusive na confissão de pecado, inclusive em mostrar como o Evangelho se aplica aos nossos corações pregadores, pecadores. E no contexto de Filipenses, aonde se encaixa isso, está construindo o alegrai-vos sempre no Senhor, né? Então, onde entra essa passagem para contribuir nisso? Apesar de tudo que eu sou algemado e pessoas me prejudicando, elas estão pregando o Evangelho, regozije-se nisso. Não fique triste que eu estou preso. Regozije-se que a palavra do Senhor está sendo pregada. Até quando pessoas mal motivadas pregam, regozije-se, a palavra está sendo pregada. Está sendo usada, inclusive, para o aspecto normativo da epístola. E aí, uma preocupação, Alexandre. Não estou dizendo que foi você, que esta é a sua motivação. Mas que não seja a desculpa do seu coração por não lutar por santidade. Entendem? Já que o que importa é o Evangelho pregado, não vou buscar uma vida de piedade. Não. Fuja disso. Talvez eu entenda Brennan Manning, mas a vida é completamente diferente, muitas vezes, do que ele fala do Evangelho. É estranho. Estou falando de um autor que muitos aqui conhecem, tá? Que inclusive morreu, eu acredito que está com o Senhor. Mas a impressão que dá é que muitas pessoas se escondem por trás dele e de outros que vivem assim para não lutar por santidade. O Evangelho está sendo pregado. Não importa a maneira que eu vivo. Importa bastante. Importa demais para as minhas filhas. Que eu seja homem de Deus em casa e não só no mundo. Importa demais para a nossa igreja. Me ver ser homem de Deus na vida pública que tem. E não só por trás do público. Importa muito. Porque de fato não é a mensagem, mas a valida. Atrai pessoas, expulsa pessoas, mostra as minhas incoerências. Tenha cuidado. Esse é o alerta de Jesus no Sermão do Monte, né? Aqueles que profetizaram o seu nome, fizeram milagres e tantas coisas mais foram rejeitados. É um perigo. Uma pergunta que chegou aqui, eu acho um pouco técnica, digamos assim, mas eu acho importante, que a gente comentou sobre a questão do sermão
temático e o sermão expositivo. E o sermão textual? Só para ficar bem claro isso, que talvez tenha ficado essa dúvida no ar. Se vocês puderem comentar sobre isso. Eu acho que as divisões clássicas, né? Tópico, temático, textual e expositivo. O textual seria aquele sermão, tecnicamente, também falando, que tem a sua proposição e suas divisões derivando de um texto só. Contudo, a argumentação dele pode vir de outros textos. Por exemplo, um exemplo do pregador textual. Aliás, muitos puritanos eram textuais. Robert Edwards, depois dele, o grande pregador que nós conhecemos, muito textual, Charles Spurgeon. Pega a verdade do texto, sua mensagem é bíblica, mas ele defende, explica e aplica usando outros textos. Na maioria das vezes, eles faziam uma teologia da verdade daquele texto. Seria só explicar? A diferença do dispositivo é esta. O dispositivo, ele tem sua verdade principal em um texto só e todas as suas partes principais em um texto só. O textual tem suas partes principais em um texto só, mas a argumentação dele pode vir de outros. Ótimo. Então, eu queria caminhar aqui. Eu acho que tem uma pergunta que, para mim, é muito importante a ser feita, dentro do contexto que a gente vive, e eu acredito que quem está aqui está bastante interessado sobre pregação, seja por exercício, né, prático de eventualmente pregar, ou seja pela importância que dá também a esse exercício. Lloyd Jones uma vez falou o seguinte: o pregador ele precisa ser semelhante a um esquilo, pois tem de aprender a relacionar e armazenar material para os dias futuros de inverno da alma, né? Como pode um pregador que ministra aos outros pregar o próprio coração? É isso que é uma das coisas que eu acho mais fascinantes nessa carreira ministerial, né? É a dificuldade que eu tenho de entender o que é trabalho, porque eu era um negócio meio doido, né? Outro dia uma família veio tomar café da manhã em casa, era no sábado, né? Ele perguntou assim para mim: mas pastor, quantas horas você trabalha? Aí eu virei para ele: você não sei? Eu: como assim você não sabe? Eu não sei, eu estou trabalhando agora ou não estou? Ele disse: você veio tomar café da minha casa, aí sabadão, tranquilo, e eu estou fazendo o quê? Eu estou tomando café com o irmão, eu estou aconselhando você, eu estou encorajando a sua fé, ou estou engordando? Ou todos juntos? Eu não sei quantas horas eu trabalho. E aí eu vejo que, de fato, esse negócio de chamado, né? Ou até férias, até me ajudou a entender diferente de férias. Me ajudou a entender diferente quando eu vou para a academia. Não é? Porque a academia passou a ser não simplesmente um lugar onde eu vou para não sei se eu te impressionei como forte, mas é onde eu estou indo para ganhar energia para fazer mais do que eu preciso fazer. Né? Então, uma série de coisas que começaram a mudar absolutamente. Né? Até o meu dia de folga é diferente. Né? O dia de folga não é simplesmente, o dia que eu faço o que eu quero. Né? Não é o dia que eu faço o que eu quero. Às vezes é o dia que eu tenho que ir no banco, tenho que ajudar minha esposa com alguma coisa. Né? Mas é o dia onde eu me recolho para continuar fazendo o que eu preciso fazer, que eu fui chamado para fazer. Né? Então, nesse sentido, é que eu vejo que, ao pregar o sermão, eu não estou simplesmente executando um trabalho, eu estou comunicando tudo de uma vida. E, de novo, quanto tempo demora para fazer o sermão? Eu não sei. Eu posso dizer para vocês quanto tempo eu demorei para escrever esse manuscrito. Mas que tem uma vida, que tem ali momentos em que eu esquilei, juntando uma série de coisas para o inverno. Eu estou fazendo isso. Há momentos em que o Senhor, eu estou tão seco hoje, eu acho que se eu abrir a boca, a igreja vai ao Saara. Então, Senhor, baixou-me. É meu lado reteté, né? Eu tenho um lado reteté cabuloso, que eu nunca trago ele a público, a não ser assim, em mesa redonda, mas
Senhor, tem misericórdia dessas almas, porque se depender de mim hoje, e é óbvio que se depender de mim sempre, é o fim. Mas a gente quer ver o Senhor hoje. Então eu vejo aí a importância da exortação de Paulo: cuida de ti mesmo. De reconhecer, Senhor, olha, eu não tenho passado, eu tenho passado tempos profissionais com a palavra, e não tempos devocionais. Me livra disso. E, de novo, é um aprendizado, tudo se torna Deus me lapidando, para que isso de alguma forma venha no culto. A gente acabou de ouvir a história de Jonas, né? Como que eventos significativos marcaram e moldaram o seu ministério, e eu não tenho dúvidas de que é assim conosco também. Inclusive o nosso inverno da alma, a sequidão do nosso coração, o Senhor está usando isso, e usando essa experiência no mínimo para produzir em mim compaixão das ovelhas que estão no meio do deserto. E eu acrescentaria que a preparação do sermão, ter que pregar semanalmente, é uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida. Não estou dizendo que isso é fácil. Não estou dizendo que eu sempre quero. Mas Deus me leva ao texto semanalmente. E esse texto que eu reparto com vocês, primeiro Deus reparte comigo, gente. Isso é uma bênção. É uma bênção para a minha vida. E não dividir entre trabalho e devocional. A preparação do sermão é culto. Só que é individual. Estamos ouvindo Deus falar ao nosso coração. Além disso, eu acrescentaria que o pregador precisa de outros pregadores. Eis outra razão pela qual eu leio sermões, ou estudo sermões. Eu não posso precisar quantas vezes Deus alcançou meu coração através de sermões escritos, sermões proclamados que eu ouvi. Eu não sou uma máquina. Eu também tenho dilemas, crises, perguntas, medos. Eu preciso de outros pregadores. E graças a Deus que tem. Uma imagem que veio muito na minha cabeça, né? Eu não sei quantos de vocês assistiram ou não, né? Não é da Alguns vão se identificar com essa ilustração. Mas quando ele se machuca, ele faz o próprio curativo, né? E às vezes eu me sinto assim, baleado no escritório, sozinho, né? Como com fome agora! E eu já me vi pegando também o telefone e ligando para colegas pastores e dizendo: cara, tá difícil, isso. Ore por mim. E que por vezes, não sei quanto deveria ser assim, mas às vezes simplesmente é assim, um caderno solitário. E ouvir sermões é uma prática abençoadora, irmãos dos podcasts. Graças a Deus por isso. David Platt, cara, me deixou no meio de uma série. Então, nós queríamos, nesse momento, então, agradecer aos pastores, né, que disponibilizaram tempo, conhecimento para nós. Algumas perguntas que chegaram aqui foram repetições, a gente não vai, né, de novo falar sobre elas. Eu queria finalizar reiterando aquilo que comecei dizendo, né? A pregação é uma tarefa dada a homens pecadores para falar a outros homens pecadores. É um instrumento que Deus escolheu durante a história para arrebanhar, juntar a sua igreja, os eleitos, para o grande dia. E a gente viu, hoje também escutamos sobre um grande homem como Jonathan Edwards, passou boa parte da vida pregando. Ele escreveu com 17 anos de idade, 70 resoluções para ser um homem disciplinado, firme, fixo, focado e um bom pregador. Nós escutamos também sobre Calvino esses dias. Enfim, muita coisa a gente ouviu. O que a gente precisa lembrar e aprender em relação a tudo isso é que, seja em alguns momentos a pregação expositiva ou temática, a depender do contexto, do momento, do propósito, o que a gente tem que preservar na nossa consciência é o compromisso com as Escrituras. Que esses legados que foram passados aqui, não só desses homens que foram relatados, mas desses homens que aqui estão também, nos ensinam, como jovens também.
E a gente tem esse compromisso, porque em última instância é o que a nossa geração mais precisa, do Evangelho. O Evangelho sendo pregado e sendo evidenciado na vida das pessoas que falam. Então, e nós vamos orar, finalizando esse momento, e daqui a pouco vai ter o culto, né, de finalização da pregação dos pregadores.